Fecha os teus olhos por um instante. Nós fazemos uma oração, Deus, para esta palavra, irmãos. Irmãos, é impossível o homem entender a palavra de Deus se o Espírito Santo não fizer o homem entender. Por isso, o Espírito Santo, nós reconhecemos isso. É impossível também um homem pregar, ministrar a palavra, se não for o Espírito Santo conduzindo, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem sobre este lugar, e o Senhor possa iluminar o meu coração, para que eu possa ministrar de acordo, Deus, com a Tua palavra, e o Senhor também possa iluminar o coração dos irmãos, para Deus ouvir e compreender, Deus, a Tua palavra da maneira verdadeira, da maneira correta, porque só existe uma maneira correta. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, amém. Não existe, eu entendi assim, você entendeu assado. Não. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, a verdade é uma só. Ainda que a gente entenda que tem alguns textos que são mais difíceis, muito difíceis de compreender, alguns textos, e aí um outro interpreta um pouquinho diferente, amém, tá, você tem que respeitar porque... Mas de maneira geral, 99% da palavra, ela tem a verdade absoluta, e não tem duas verdades. Tem esse negócio de interpretar. Um interpretou de um jeito, outro interpretou do outro, de outro jeito, um está errado. Ou então os dois. E a palavra de hoje mas tem uma frase ali, né? Aquela frase. Devemos lutar como se tudo dependesse de nós, sem nos esquecermos de que tudo é Deus quem faz. Deus é soberano e tudo é obra de Deus. Porém, o fato de Deus ser soberano e tudo ser obra de Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. Então o que acontece? Se você fez alguma coisa boa, louvado que seja quem? Deus. Você fez alguma coisa errada, quem foi? Foi você. Aí louvado seja você. Brincadeira, irmãos. Mas fez alguma coisa errada, louvado seja você. Você é responsável. Entendeu? Puxa, parece meio estranho isso, mas não é. Se você entender a palavra toda, você vai ver que é assim mesmo que funciona. Nada nós podemos receber de bom ou fazer de bom se do alto não for enviado. Tudo de bom é Deus que faz. Então vamos lá. Existe, a palavra de hoje é graça irresistível. É o quarto ponto do calvinismo. Quarto ponto do calvinismo. E eu quero lembrar os irmãos, só para lembrar, porque eu já falei isso algumas vezes, mas eu queria lembrar os irmãos o seguinte: o que eu ministro aqui não é nada novo. O que é novo, o que é recente, é o que está sendo ministrado por aí fora, em grande parte das igrejas, talvez até a maioria. Isso que é novo de 100 anos para cá, 70 anos para cá, 50 anos para cá e de 30 anos para cá. Isso é que é novo. O que eu vou ministrar aqui é os 5 pontos do calvinismo. Só a reforma já tem 500 anos, mas Agostinho, há 1.700 anos atrás, ele já pregava isso. Ele já pregava isso. Então o que eu vou pregar aqui não é nada novo. O novo é o que está sendo ministrado aí por fora. Porque não existe nada novo debaixo do céu. Não existe nada novo. As pessoas estão buscando revelação nova, coisa nova. Não existe nada novo debaixo do céu, a palavra diz. Nós temos que voltar ao evangelho verdadeiro. É voltar ao evangelho verdadeiro. Aí que está o mistério. E não querer buscar algo novo. Porque não existe nada novo debaixo do céu, diz Eclesiastes. Então, a graça irresistível. O que é graça irresistível? Então, a graça irresistível, talvez se você não ouviu as outras palavras, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de entender, mas vamos lá, Deus vai dar graça. Então, graça irresistível é o seguinte: o homem, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação do homem. O homem está depravado totalmente depravado. A depravação, ela é total. Eu tenho lá em casa 5 pés de manga, e 4 pés de manga produz muita manga, e um produz menos. E eu pergunto a você: esse pé de manga que produz menos, ele é menos manga do que os outros? E se você disser que esse pé de manga não é menos manga do que os outros, eu quero dizer que você não é menos pecador do que o Hitler. Porque você efetivamente produziu menos pecado. Mas
A natureza estava lá. A sua natureza e a minha é a mesma do Hitler. Porque nós recebemos e veio do mesmo lugar essa natureza. Entendeu? E por que o Hitler fez com mais pecado do que você e eu? Por que ele errou mais? Por que ele foi mais perverso do que você e eu? Não é porque nós somos melhores do que ele. É porque existe uma palavra, uma frase, que é muito usada, né, pelos teólogos reformados, que fala graça comum. A graça comum. Existe a graça, né, a abundante graça e a graça comum. A graça é para os crentes, a abundante graça, né, para os crentes também. E a graça comum é para todos. Né? Significa o quê? Deus cuida até do ímpio e até dos pássaros, Deus cuida. Então, se o Hitler produziu mais fruto que nós, é porque Deus segurou a gente. Porque se ele soltasse à vontade, a gente tinha feito o mesmo que o Hitler. Agora eu queria dizer uma outra coisa para você. O Hitler também não estava solto totalmente. Deus ainda freou um pouco. Porque se Deus não freasse um pouquinho, ele tinha feito muito pior. Ele tinha matado muito mais gente. O homem, se deixar ele sozinho, né? A natureza do homem é essa. A natureza do ser humano é essa. Então, como é que funciona essa natureza do homem? A natureza do homem é igual a um carro velho que está com a direção torta, puxando para um lado. Ele está desalinhado, a direção está puxando para um lado. E você pode botar ele em qualquer lugar que você botar, ele vai puxar para a esquerda. Entendeu? E ele vai para o meio do mato. E você apruma ele para o lado de cá, não adianta, ele vai para o meio do mato. Mas aí você tem que botar, o motorista tem que pegar e segurar. Ele quer ir para lá, mas o motorista segura aqui e segura ele na estrada. Esse motorista é Deus. Entendeu? E nós somos esse carro, com a direção torta, puxando para o lado. E o homem tem um livre-arbítrio? Não, não tem mais. O homem nasceu com livre-arbítrio, mas perdeu. O homem perdeu o livre-arbítrio. Entendeu? Deus falou aqui, ó, você tem a liberdade de escolher. Aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está a árvore da vida. Você tem a liberdade, você escolhe essa ou aquela. O homem usou o seu livre-arbítrio. Ele só tinha uma ficha. E ele usou a ficha dele. E ele falou, eu escolho a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali ele morreu. E morto não tem mais poder para escolher nada, nem para fazer nada. Ali ele virou escravo. E escravo não tem mais livre-arbítrio, não tem liberdade, não sabe nada e nem pode fazer nada. Porque o homem está morto, o homem que sem Deus ele está morto, ele é escravo. O escravo não pode fazer nada. Entendeu? Então o que é que acontece? Depois que ele nasceu de novo, então vem essa nova natureza. Não significa que a outra velha morreu totalmente. Aí vai ter essa guerra. Nós que somos cristãos, é uma guerra com essas duas naturezas, entendeu? É uma guerra. Então, existe, irmãos, existe um chamado geral. Um chamado geral que Deus chamou a todo homem. Por isso que existe essa confusão, mas Deus ama a todos, Ele chamou a todos. Como é que é esse negócio? Entendeu? Deixa eu só fazer mais uma perguntinha para você. Eu gosto de fazer pergunta. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Tem um texto em Romanos que diz assim, que a ira de Deus, ela permanece sobre aqueles que não se arrependem. Mas tem vários textos em outros na Bíblia que falam também algo parecido com isso. Não tão claramente como esse texto de Romanos. Agora, se a ira de Deus permanece permanentemente sobre aqueles que não se arrependem, como é que Deus pode amar e estar irado ao mesmo tempo? Então digo para vocês, Deus não ama a todos. Quando a Bíblia diz que Deus ama a todos, Ele ama os chamados, os escolhidos, os eleitos. Porque o amor de Deus é algo que permanece, o amor de Deus não tem fim. E se Deus amasse todos indiscriminadamente, não existiria inferno. Como Deus iria lançar no inferno alguém que Ele ama? Por isso, essa mentira que falam por aí fora, que não existe inferno, tem um fundo de verdade. Toda heresia tem um fundo de verdade. Toda heresia, toda mentira de heresia, assim, ela começa com a verdade. Entendeu? Então, se Deus amasse a todos, mas está escrito em muitos lugares, todos quem? Todos quem? Precisa ver todos quem? Quando nós dizemos assim, eu fui na festa, quem estava na festa? Estava todo mundo mesmo, irmãos. Que todo mundo é esse? Se eu disser assim, os irmãos que estão lá fora, vai começar o culto, às vezes acontece isso, é muito comum, tem alguns irmãos lá fora, todos os irmãos possam fazer um favor de adentrar nesse recinto para nós começarmos o culto. Todos os irmãos, todos os irmãos da face da terra, ou então pelo menos todos os irmãos da Resgatar, estavam incluídos nesse todos aí? Não.
Todos aqueles que estavam aqui naquela hora. Entendeu? Então, esse todos, é isso que nós precisamos entender. E se nós não entendermos a palavra corretamente, nós vamos agir de maneira errada, porque nós que somos sinceros diante de Deus, quem não é sincero diante de Deus? Não. Mas nós que somos sinceros diante de Deus, nós queremos agir conforme o que aprendemos na palavra. E se aprendeu a palavra errada, você vai agir errado. E vai ter sérias consequências na sua vida e na sua descendência também. Então existe um chamado geral, que é para todos, que foi chamado da primeira vez, e todo ser humano já rejeitou esse chamado geral, que diz, muitos são chamados, ou todos também são chamados também, pode ser interpretado como todos também, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Então esse todos são chamados, é o primeiro chamado, é o chamado geral, aonde todos rejeitaram. Aí ele fez um segundo chamado, que é específico, para a pessoa, e a esse segundo chamado, você não tem mais a opção de dizer não. Porque se você tivesse, você diria não novamente. Por isso é a graça irresistível, você não tem como resistir. Porque se o homem pudesse resistir, ele resistiria novamente. Então por isso é o chamado irresistível. Você não tem a opção de dizer não. Por isso a salvação é obra divina, é um presente de Deus. Mas eu quero dizer também, que você se manter salvo também é obra divina. E pelo fato de ser obra divina é impossível não se manter, porque ele é fiel e ele faz tudo. Tudo é ele. A obra é dele do começo ao fim. Por isso que toda a honra e toda a glória sempre é para ele. Sempre, sempre, sempre. Então, ó, a morte de Cristo na cruz, ela não abre uma possibilidade de você ser salvo. Prestou atenção? Prestou atenção? Ela não abre uma possibilidade de ser salvo. A morte na cruz, ela te salva. E a Bíblia está incessantemente dizendo, sabe o que a Bíblia diz? Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter a vida eterna. Se você fizer esse, se você fizer aquele outro, você vai ter a vida eterna. Se você fizer isso, se você fizer aquele outro, você vai ter a vida eterna. Jesus morreu para que você possa um dia ter a vida eterna. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo tem a vida eterna, aquele que está em Cristo tem. Aquele que se arrependeu, tem. Aquele que viu a Jesus, tem. Aquele que tem fé, tem. Só tem. Irmão, nós não vamos ser salvos. Nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Agora, essa salvação não é totalmente completa, que não se realizou ainda a transformação do corpo, nosso corpo, para um corpo de glória. Pode dizer que essa salvação não está completa ainda, mas nós já somos salvos, nós não vamos ser. Entendeu? E nada pode mudar isso, nada pode separar o amor de Deus. Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, agora tem uma coisa. O evangelho é para todo homem. A salvação é para todo homem. Indiscriminadamente. Então, quando Deus fala, né, todos os homens, muitas vezes ele está falando todas as raças, todas as nações, mas não todo homem indiscriminadamente, né? Mas o evangelho, ele é para todos os homens, a salvação é para todos os homens, depende do ponto de vista. Ih, pastor, agora o senhor complicou. Não, vou explicar. Do ponto de vista de Deus, o evangelho é só para os eleitos. Mas do ponto de vista do homem, ele é para todos. Porque eu não sei quem foi eleito. Eu não sei quem vai se converter. Então eu tenho que pregar para todos. Eu tenho que olhar para a humanidade como se o evangelho fosse para todos. Eu tenho que evangelizar a todos. Por isso que em alguns textos a palavra diz que tem que evangelizar para todos, que o evangelho é para todos. E aí muitos confundem. E acham que Jesus morreu por todos. Ele não morreu por todos. Ele morreu pelos eleitos. Entendeu? Só que do ponto de vista humano, nós temos que ver o evangelho como se ele fosse para todos. Para mim o evangelho é para todos. Eu não posso dizer, esse aqui não foi eleito. Esse aqui não vai converter. Então não vou pregar para esse aqui. Não, eu tenho que pregar para todos. O evangelho é para todos, a pregação é para todos. Até mesmo porque Ezequiel fala, né, o atalaia, né? Que ele levantou alguém como atalaia. E se a gente pregar, e vai e prega. E se a pessoa não converter, salvaste a tua alma.
Quer dizer, não significa que eu tenho que pregar. Quer dizer, o cara não converteu, não quis a palavra, mas eu salvei a minha alma. Não significa que eu salvei do inferno porque eu preguei para ele. Significa que, né? Isso aí é uma outra pregação. Entendeu? Porque a salvação é de graça, não é por mérito. Né? Mas, aleluias, glória a Deus. Irmãos, então, primeiro princípio. Então, diante disso que eu falei, dá a impressão que o homem não pode resistir a Deus. E isso é verdade. O homem não pode resistir a Deus, depende. Vamos ler aqui o texto que diz, Atos 7,51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Bom, esses daqui que estão resistindo ao Espírito Santo, porque a gente sempre quer avaliar o contexto, né? Então, esses que resistiram ao Espírito Santo aqui nesse texto, aqui está se referindo a pessoas que não são escolhidas, pessoas que não são eleitas, pessoas que não são salvas e nunca vão ser salvas. Está se referindo a isso. Né? Agora, aí nós vamos ler o segundo texto, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Neste caso aqui já é o crente, porque ele foi selado. Ele foi selado. Então, nesse caso aqui, já é uma pessoa crente. Um crente pode resistir ao Espírito Santo? Pode. Olha, mas o senhor não falou que ele não podia? Depende. O crente pode resistir quando Deus resolver permitir. Se ele permitir. Entendeu? Acontece o seguinte. Então, quer dizer, no fundo você não pode. Entendeu? Quer dizer, se o seu filhinho pode sair de casa sozinho, quando você permitir, então ele não pode. Então ele não pode. Se é só quando você permitir, ele não pode. Se você não permite nunca, ele não pode sair de casa. Entendeu? Então, primeiro, só quando Deus permite. Muitas vezes até eu creio que Deus permite. Mas ele permite em coisas secundárias. Entendeu? Não em princípios eternos que venha mudar o propósito eterno dele de maneira alguma. Deus é soberano. Deus é soberano. Entendeu? Então, só nesse caso que pode, muitas vezes, a pessoa pode resistir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Bom, aí está falando para crente também, porque a pessoa do mundo não pode apagar o Espírito. Né? Isso aí está falando para crente também. Então é possível, então Deus permite essa coisa de você mais buscar e tal, ele vai tratando com a gente, ele vai controlando as coisas para a gente poder ser treinado, porque eu vejo esse mundo como uma grande faculdade. Nós estamos sendo treinados, e o curso só vai terminar o dia que você morrer. Entendeu? É uma grande universidade esse mundo, e você está sendo treinado. Esse é o objetivo. Nós não temos que ficar buscando a salvação do inferno, buscar a salvação de outras coisas. Né? Mas salvação do inferno, ninguém pode buscar, ninguém pode pagar. Eu ministrei hoje de manhã aqui, o preço é muito alto, ninguém pode pagar. Por isso Jesus foi lá e pagou por nós. A salvação do inferno é um presente de Deus. Né? Então, a graça é irresistível, o chamado foi sem opção. Uma palavra que eu ministrei esses dias, eu li uma parábola que diz que ele chamou, Deus fez, o homem fez uma festa, uma ceia. Simboliza, lógico, que a ceia do Senhor lá no céu. Né? E aí ele fala assim, que ele foi e chamou os convidados, falou para o servo, vai lá, chama os convidados aí. Aí um veio e falou, desculpa, escusa. Ele está se escusando, desculpa, o texto fala escusar, desculpa, desculpa, eu comprei uma junta de boi e tenho que amansá-los. O outro vem, eu tenho que fazer um casamento. E o outro veio e falou outra coisa, não sei lá qual que é. Todos recusaram. Aí ele falou para o servo dele, vai, pega os aleijados, os aí... bambeando por aí, entendeu? Uma palavra é outra, mas estou falando aqui com as minhas palavras. O que está aí, os vagabundos que estão aí para os cantos aí, vai lá, pega e força eles a entrar, obriga eles a entrar. O texto diz, obriga eles a entrar, entendeu? Então, quero ler agora aqui um texto, vamos passar para o segundo princípio, um texto, né, alguns textos. Textos que parece que o homem precisa se esforçar para ser salvo e que até mesmo pode perder a salvação se ele não se esforçar, se ele não lutar. Né?
Mas espera aí, se o homem pode perder a salvação se ele não fizer alguma coisa errada, então não significa que ele a tinha porque ele era bom. Então a salvação é conquistada pela força. Mas a Bíblia é clara que não é por obras a salvação, é um presente de Deus, meu Deus. Então a gente não pode cair nessa cilada, entendeu? Mas tem alguns textos que parecem dizer que a gente perde a salvação mesmo. Tem alguns textos, né? E eu quero ler aqui alguns e explicar para vocês como é que funciona. Hebreus 6, de 4 a 11. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Bom, até aí tá bom. Então o que acontece? Eu sou obrigado a concordar com vocês que esse texto parece que perde a salvação mesmo, né? Parece que perde, né? Mas primeiro, aqueles que pregam a perda da salvação, aqueles, né, evangélicos que pregam a perda da salvação, que diz que a pessoa pode perder a salvação, primeiro ponto. Eles pregam que a pessoa pode perder a salvação. Eles usam muito esse texto. É um dos principais que eles usam, né? E usam muito esse texto. Mas se nós avaliarmos bem o texto, esses que pregam que perde a salvação, eles pregam que perde, mas que você se arrepender, você tem ela de volta. E o texto aqui diz que isso não tem jeito. Então eles já usam o texto errado. Já está errado. Já está errado. Segundo ponto. Essas pessoas aqui que caíram aqui, irmãos, eles não são crentes. Eles não são crentes. Mas o texto você leu aí, pastor, tá dizendo que eles experimentaram o poder de Deus, que eles... Não, eu vou explicar. Escuta aqui, Judas era crente? Não, a Bíblia diz que ele não caiu, ele não se desviou. A Bíblia diz que ele nasceu para aquele propósito. A Bíblia diz que ele nasceu para aquele propósito. Entendeu? Saul também, a Bíblia diz que nasceu para aquele propósito também. Entendeu? Faraó também nasceu para aquele propósito. Entendeu? Muitos outros, muitos. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de um e amolece a do outro. A Bíblia diz que o oleiro pode fazer um vaso do barro e fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, e o resto do barro pode jogar fora. Entendeu? Porque o homem sem Deus, ele é só barro. Ele não é nada que está sendo jogado fora. Entendeu? Então quando o homem escolhe uma parte da humanidade e deixa a outra parte, aquela outra parte que ele deixou ir para o inferno, não são bonzinhos não são inocentes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que quando ele chama uma parte, ele está manifestando o seu amor. E quando ele deixa a outra parte ir para o inferno, ele está manifestando a sua justiça. Deus nunca manifesta o seu amor separadamente da sua justiça. Ele sempre manifesta o seu amor e a sua justiça também. Ele nunca manifesta a sua justiça sem manifestar o seu amor. Sempre caminham juntos. Porque Deus é justiça, Deus é amor, mas se esquece que Deus é justiça também. Não? Deus é justiça também. Então pergunto a vocês. A Bíblia diz que Judas caiu. Caiu da fé. Ela diz isso. Não diz que caiu da fé, diz que caiu. Mas espera aí. Aqui também fala aqueles que caíram. Mas Judas não era crente. Então quem não é crente pode cair? Pode. Pode, mas ele não caiu da salvação, não é que ele perdeu a salvação, mas ele, fala a verdade para mim, Judas, ele experimentou das coisas de Deus, ele experimentou a palavra de Deus, ele experimentou os milagres de Deus, ele provou do poder de Deus ou não provou? Provou, expulsava demônio, participou de tudo. Você entendeu? E lá em Mateus 7 que diz assim: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos muito milagres, curamos, profetizamos em teu nome. E o Senhor fala para eles: olha, pro fogo lá, vai ranger de dente para vocês, eu não conheço vocês. Entendeu? Então esse povo experimentou o milagre ou não experimentou? No meu ministério, 23 anos de ministério, irmãos, eu vou dar um número aqui bem por baixo. No mínimo 100 pessoas foram curadas de coisas graves, câncer, de coisas terríveis. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. 80 ou 90% dessas pessoas que foram curadas de coisas terríveis não eram crentes. E algumas delas já morreram bebendo cachaça, ímpias. Ela não experimentou do poder de Deus, ela experimentou.
Uma senhora era minha funcionária um dia, depois ela já não trabalhava mais comigo. E um dia eu encontrei com ela na rua, bêbada. Pus ela no carro, uma senhora bem de idade. Não muito de idade, mas uma senhora. Aí o que acontece? Pus ela no carro, levei ela embora para casa. Aí falar com um bêbado, você sabe que não dá, né? Levei ela para casa, voltei no outro dia. Posso voltar aqui amanhã para conversar com você? Pode. Voltei no outro dia lá e para resumir a história, né? Tinha feito 10 cirurgias, o câncer já tinha comido tudo por dentro, já tinha, o intestino dela já era um intestino de carneiro, e a cirurgia de número 11 já estava marcada para daí a 20 dias. Fiz uma oração para a mulher não fez a cirurgia de número 11, e a mulher foi curada. Foi uns 6 meses, 7, 8, acho que menos de um ano na igreja, participando direitinho, depois desviou, você entendeu? E continuou a beber cachaça e morreu na cachaça. Essa pessoa experimentou o poder de Deus, ela experimentou a cura, ela conheceu a palavra, ela viu muitas coisas durante o tempo que ela andou com a gente. E foi abençoada também durante o tempo que ela andou com a gente, porque os irmãos ajudaram, todo mundo ajudou, você entendeu? Em todos os aspectos, financeiro e tudo, ela foi abençoada, viu o poder da palavra, desfrutou de Deus, desfrutou ou não desfrutou, mas não era crente. Então esse povo aqui não é crente, irmãos. Quem é crente não cai, porque o Senhor mesmo diz que Ele sustenta, Ele não permite que alguém caia. Agora, eu quero dizer uma coisa a vocês. Isso é muito importante. Se fosse possível, não 2 dias, não 1 ano, não 10 dias, se fosse possível, por 1 minuto, um crente perder a salvação, nenhum crente na face da terra ficaria com ela, todos perderiam. 1 minuto. Todos perderiam. Só 1 minuto só. Você não consegue sustentar a sua salvação nem por 1 minuto, se não for Deus. É Deus que sustenta o homem, entendeu? É Deus que sustenta. Pastor, mas se a pessoa ouvir isso e disser o seguinte: pastor, mas se não perde a salvação, eu não vou caprichar muito não vou me esforçar não, eu vou na balada lá no coisa, né? Você viu que a gente só Deus que pode saber, né? Quem é eleito, né? Só Deus, né? Depende. Porque essa pessoa aí não precisa de Deus, não. Eu também já sei. Essa aí não foi eleita. Essa aí não é crente. Essa aí não é chamado. Isso aí entendeu tudo errado. Entendeu? Entendeu tudo errado. Porque quem entendeu a pregação certinha, a pregação correta, ela nunca esfria a pessoa na fé. Ela sempre melhora. A pregação correta, a palavra de Deus nunca vai gerar morte. Ela sempre vai gerar vida. E a mentira sempre vai gerar morte. Ela pode não aparentemente na hora parecer vida, mas depois vai feder. Entendeu? A pregação verdadeira sempre vai gerar vida. Sempre. Nunca vai gerar morte. Entendeu? Então vamos lá. Outro texto que parece até que perde a salvação. Parece. Mateus 24, de 8 a 13. O versículo 13, as pessoas costumam ler muito isoladamente, né? E fala assim: olha aqui, está escrito aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, se não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. Isso aí é que usam esse povo que fala a respeito da perda da salvação. Mas vamos ler o texto todo, não é todo é muito grande, mas vamos ler pelo menos uma parte aqui. Você viu como que todo pode não ser todo? Você viu? Vamos ler o texto todo, mas não é todo assim, entendeu? Mas vamos lá. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar de quase todos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você viu falar de inferno aí? Não, né? Então, salvo do quê? Salvo do assunto que está sendo falado ali, irmãos. Ali o assunto está sendo falado, é do princípio das dores, é da grande tribulação. Não está falando de inferno. Nós temos que avaliar o contexto. Você já viu aqueles pregadores, e hoje está cheio por aí. Esses dias eu vi um apóstolo falando, um apóstolo, dos grandes. Entendeu? Apóstolo. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Apóstolo, vivo, tudo picareta. Nossa.
As pastoras falavam que ele fala, são meio fortes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você vê o povo indo para o buraco e você não avisa, você é cúmplice. Se você vê o cara tá morrendo ali e você fica calado para ficar de bem com todos e não avisa que tem um cara morrendo ali, se tem um cara matando o outro ali e você nem pelo menos chama a polícia para tentar salvar, você é assassino também. E eu não sou assassino. Apóstolo bom é apóstolo morto. É apóstolo morto. Entendeu? Um dos principais requisitos para ser apóstolo é ter visto Jesus. Apóstolo é quem foi ordenado por Jesus, quem foi, né? Só ele pode fazer isso, entendeu? Tanto que nem queriam aceitar Paulo como apóstolo, porque Paulo não tinha andado com Jesus. Nem queriam aceitar, nem Paulo não queriam aceitar, entendeu? Como apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. Mas só que apóstolo foi levado ao terceiro céu, e aí foi uma exceção, é outra pregação, né? Então, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O assunto ali, eu vi um apóstolo falando esses dias, que é o seguinte, que buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Entendeu? Em primeiro lugar, o texto não diz isso. Né? Em primeiro lugar, o texto não diz que todas as coisas serão acrescentadas. Foi o primeiro erro. Entendeu? E isso não é só apóstolo. Eu vejo gente, mais do que uma vez eu já vi, distorce o texto. E todas as coisas, o texto não diz todas as coisas. O texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. E quais são estas coisas? Iate, casa na praia? Não. O texto estava falando de comida, bebida e vestimenta. Correto? Então, se nós não avaliarmos o contexto, não tem como. Não tem como, nós temos que avaliar o contexto, nós temos que chorar, gemer, derramar lágrima, se você quiser entender a palavra. Ou então, procure alguém que derrama lágrima, mas você tem que fazer a sua parte também. Tem que fazer a sua parte também. Porque esses apóstolos têm aquela mania também, não, que a mão dele é poderosa, né? Aí os crentes, né, que não gosta de fazer a sua parte, não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de orar, que não gosta de fazer nada, que quer ver tudo sendo resolvido numa mágica, eles não podem ver um apóstolo com a mão alta que já entra embaixo para poder receber a oração, para fazer o milagre. Mas eles andar mesmo, milagre de transformação de vida, de gemer e falar, Deus, o Senhor é um Deus de milagre, e eu vou me humilhar, e eu vou ajoelhar, eu vou gemer, eu vou chorar, eu vou orar, mas eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo. Esse aí não quer botar a mão embaixo de um apóstolo, a cabeça, embaixo da mão do apóstolo, para poder resolver os problemas, tudo sem muito problema, entendeu? Irmãos, evangelho do resultado imediato, isso aí não existe na Bíblia, irmãos. Isso aí é tudo fajutagem, entendeu? Evangelho do resultado imediato sem muito esforço, isso aí é enganação do diabo, isso aí não é o que a Bíblia ensina, né? Vamos agora ao outro texto. João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Parece que aqui um crente pode perder a salvação, não parece? Mas eu quero falar também mais uma vez para você, esse pessoal aqui não é crente, entendeu? Primeira coisa. Segunda coisa, o texto também não está falando de inferno, o texto está falando de frutos, irmãos. E você é obrigado a ter frutos, pelas obras que a gente é salvo? Não. Entendeu? O texto também não está falando de inferno, mas o texto é o seguinte, mas por que ele fala dos frutos? Então, por que ele fala dos frutos? Por que ele fala dos frutos? Porque é o seguinte, a Bíblia não diz que pela árvore se conhece o fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto deu para saber que aqueles caras não é crente, por isso que vai ser cortado. Porque a Bíblia diz que não existe crente que não produza fruto. Não existe alguém nascido de novo que não tenha mudança de vida. Por quê? Por quê?
Porque Deus é que dá a vida e Deus é que sustenta. Então, se Deus ele te deu a vida, Ele vai fazer a obra, é Ele que vai fazer. Por isso que é impossível que a obra não seja feita. Por isso que aquele que não tem fruto não é nascido de Deus. Por isso que ele é cortado, não é crente. Por isso que ele é cortado. Outro texto. Outro texto. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Oh, Jesus. 3, de 15 a 20. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Até aí tá bom. Irmãos, muitos entendem, né, e usam muito esse texto como se alguém perde a salvação. Não, se você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas espera aí. O texto aqui diz que essa pessoa que ele está querendo vomitar da boca é morno. A Bíblia diz que é cego. Tá precisando a Bíblia diz que ele é pobre, que ele está nu. Você já viu? Crente, nascido de novo, morno, cego, pobre, nu, precisando comprar colírio para enxergar. Irmão, isso aqui não é crente. Está a ponto de vomitar da boca, mas esse aí não é crente. Não está falando de pessoa crente. Está falando para a igreja aqui. Mas não é para a igreja toda. É que tinha pessoas na igreja, e nessa igreja parece que era a maioria, né? Eles não eram crentes, a maioria não era crente. Tem igreja que a maioria não é crente dentro? Tem. Escrito evangélica lá na frente, e não tem nenhum salvo lá dentro, mas é o que mais tem por aí. Mas nenhum! E o apóstolo, pastor, né? O apóstolo é que piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Faz um teste, presta atenção. Presta atenção, se você prestar atenção nas pessoas, todo ser humano tem um pouco de soberba. Todo ser humano. Todo, não existe. Por causa da natureza mesmo. Não existe. Ninguém é humilde. Né? Antigamente eu perguntava assim, quem é humilde aqui? Aí uns levantavam a mão. Aí eu não faço mais não, porque aí é chato demais, vergonha, né? Porque a pessoa levantou a mão, já provou que não é humilde, né? Já provou a sua soberba, né? Então eu já não faço mais isso. Mas você sabe que todo mundo, ninguém é humilde. Mas soberbo, igual esses apóstolos que tem por aí, é difícil você encontrar. Nem no mundo você não consegue encontrar. Nem o povo do mundo. Aliás, eles são do mundo também, né? Entendeu? Então, o negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. Entendeu? E qual que é a pregaçãozinha que tem hoje por aí? Que Deus é amor, que você tem que falar bonitinho, para dar tudo certo, todo mundo gostar, aquela voz, se for possível, pode até falar alto, mas uma voz suave, entendeu? Tudo certinho, entendeu? Rapaz, isso aí é mentira do diabo, cara. Jeremias passou a vida inteira dizendo, vocês são do diabo, vocês são falsos profetas, vocês são, entendeu? Passou a vida inteira. Jesus falou, esses aqui é raça de víboras, aqueles ali são cães, aqueles outros ali, toma cuidado com eles, entendeu? Jesus, apóstolo Paulo, a mesma coisa. E o evangelho de hoje é para agradar todo mundo, é para juntar multidões e pronto. E eu que sou nervoso, né? Que nem diz o Moi. E eu que sou nervoso, né? Entendeu? Hoje eu não estou nervoso, irmão. Mas tem dia que eu fico nervoso. Não. Tem dia que eu fico nervoso com essas coisas, meu Deus do céu. Entendeu? Eu não quero saber se a igreja vai encher, se a igreja não vai encher, se vai perder aquele. Eu quero saber que eu quero pregar a palavra de verdade. Eu não estou aqui para brincar de mentirinha. Entendeu? É a palavra verdadeira que eu quero ministrar. Esse é o meu desejo, essa é a minha luta. Entendeu?
Então, vamos lá. Vamos para o quarto princípio, para o terceiro, senão não vai dar tempo. Aqui, ó, terceiro princípio. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Sempre. Mas o que você entende por isso? Jesus sempre nos conduz em triunfo. O que você entende por isso? A maioria tem entendido isso tudo errado. É igual aquela história. Ah, mas está escrito lá que a gente é por cabeça e não por cauda. Ah, será? Mas está escrito, pastor, que o crente ele vai ser cabeça e não cauda. Está escrito, Mas em que sentido está escrito aquilo ali? Não. Jesus, quando estava na cruz lá, ele era cabeça, aparentemente, né? Ele era cabeça? Aparentemente não. Desfigurado. Até os próprios discípulos correram, fugiram. Pedro negou, Jesus falou, ih, o negócio está feio aqui. Né? Entendeu? O negócio está feio aqui. Então, o que acontece? O que é ser cabeça? Né? O que é ser cabeça? Ser cabeça é quando o mundo inteiro está te humilhando. É quando o mundo inteiro está acabando com você. Mas o céu está dando glória. Isso é que é ser cabeça. Nós não viemos a esse mundo para vencer aqui nesse mundo. O próprio Senhor Jesus, quando foi preso, falou, o meu reino não é daqui, o meu reino é de lá. O meu reino não é daqui também, igual ao do Senhor Jesus. Como é que eu vou ser cabeça nesse mundo podre? Eu não quero ser cabeça nesse mundo podre. Segunda Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Sabe o que significa isso aqui? Você sabe que os homens de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela, 100%, não é 99%, não é 100%, é inspirada por Deus. Só que é o seguinte, Deus, ele usava os escritores dentro da sua cultura, dentro da sua, usava Paulo, que era mais intelectual, com palavras mais intelectuais, Pedro, que não era tanto, com uma palavra, menos e tal, que não era tanto, mas Pedro era um intelectual também. Pedro era, comparado com Paulo, Paulo era mais, estilos diferentes, mas os dois eram grandes homens de Deus, grandes profetas, grandes homens de Deus, Então, mas aí o que acontece? O que significa Deus nos conduzir em triunfo? Os soldados romanos, o exército romano, não só os romanos, em especial os romanos, mas não só os romanos, era meio que um hábito daquela época, mas em especial aqui os romanos, eles iam para uma guerra, iam para uma guerra, e aí destruía a cidade, entendeu? Destruía a cidade, vencia a guerra e trazia o despojo. Trazia bens, trazia coisas, e trazia também o povo de lá, o rei e um monte de gente daquele outro inimigo, e trazia. Aí chegava aquele povo, alguns vinham amarrado atrás do cavalo, assim, amarrado, arrastado. Eu me vejo assim, um daqueles, arrastado atrás do cavalo de Jesus, entendeu? E ele me levando, assim, em triunfo. Prestou atenção? Em triunfo. De quem é o triunfo? O triunfo não é do homem. O triunfo é de Deus. Deus nos conduz em triunfo. Acho que Deus vai me conduzir para cima, eu vencendo. Não. Jesus é que era conduzido, que é o vencedor, que é ele que venceu por nós. Ele venceu, ele entrou. Veja bem, o exército romano entrava na cidade, destruía a cidade, vencia a guerra e trazia os despojos. Aqueles que não morriam, eles traziam. Entendeu? E aí o exército, o coronel, o comandante do exército, ele entrava em Roma com aquele despojo e apresentava aquele, circulava na cidade e chegava até um lugar determinado lá com aquele despojo, tinha uma cadeira, um trono lá para ele sentar, e aí o rei, condecorava aquele comandante, olha, vencedor, entendeu? Olha o triunfo dele aqui, ó, os escravos todos aqui. E sabe o que era feito com aquele povo que vinha em triunfo? Metade era morto, o que não servia era morto, e o resto virava escravo de Roma.
Entendeu? E é assim que Deus fez com nós. Ele entrou no mundo das trevas e destruiu tudo, e levou o despojo, e uma parte deixou ir para o inferno, e outra parte ele salvou, que somos nós. O triunfo é dele, o triunfo não é meu, não sou eu que estou triunfando, quem está triunfando é Jesus. Eu sou o objeto do triunfo de Deus, e não sou o triunfo. Entendem tudo errado a palavra de Deus. Tudo errado. Lucas 2,34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado, tanto para o ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Entendeu? Sabe? Jesus, tanto para a destruição de uns, não veio para salvar todos, não. Para a destruição de uns e levantamento de outros. Quarto princípio. Estou terminando. Quarto princípio. Romanos 2. Arrependimento também é um dom de Deus. Tudo é Deus. O arrependimento é um dom de Deus. A conversão é Deus que dá. Entendeu? A mudança de vida é Deus quem faz. E a glorificação é Deus quem faz também. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento. Foi Deus que concedeu o arrependimento para os gentios, que somos nós. Foi Deus que concedeu. O arrependimento também é um dom de Deus, não é só o amor. Eu me arrependi. Mas você se arrependeu, Tá bom. Muito bem. Mas quem fez isso, essa obra na sua vida, foi Deus, não foi você não, viu? Então, 2 Timóteo 2,25. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É Deus que concede tudo, é Deus que faz. Quando nós temos esse entendimento aqui, eu não vou dizer que você vai ficar humilde, mas você vai melhorar um pouco, viu? Vai ficar menos soberbo. Porque eu não vou dizer para você que eu fiquei humilde, não, que aí seria, a maior heresia, Mas estou menos pior, viu? Que já foi pior. Já foi pior. E já foi pior. E sabe por que agora está menos pior? Por causa da palavra. A palavra que tem transformado a minha vida. E a palavra de Deus também pode transformar a sua e de todo mundo. Entendeu? E muitos aqui já têm sido transformados pela palavra também. Em nome de Jesus. Romanos 9, 27 a 29. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É o remanescente que será salvo. Não existe esse negócio de todos. Não existe esse negócio de todos. Agora, então, a graça é irresistível. Prestou atenção? A graça de Deus, ela é irresistível, não tem como você dizer não, porque se tivesse a possibilidade de você dizer não, você diria não. Entendeu? Porque o homem, ele é inimigo de Deus. O terceiro ponto do calvinismo, que eu preguei sexta-feira aqui, e também hoje de manhã, o terceiro ponto do calvinismo, é a expiação limitada. Preguei sexta-feira aqui e hoje de manhã. Expiação limitada. O que é expiação limitada? Sacrifício para pagamento da dívida e reconciliação. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a dívida e reconciliou o homem com Deus. Por que reconciliou? Porque o homem era inimigo de Deus. E Deus também era inimigo do homem. Virou inimigo do homem. E esse povo que fala aí que o homem é inimigo de Deus, mas que Deus não é inimigo do homem, tudo heresia. Entendeu?
Deus, quando o homem pecou, Deus virou inimigo do homem. E vou falar um negócio para você. A inimizade do diabo, é um cordeirinho comparado à de Deus. Está escrito também na Bíblia. Sabe por que a ira de Deus é 300 milhões de vezes maior que a do diabo? Porque o diabo é uma coisinha miúda, Deus não, Deus é algo grande. E sabe por que também? Porque o amor de Deus, ele não é grande, ele é gigante, ele é enorme, entendeu? Então o ódio de Deus para com o pecado, ele é do mesmo tamanho do amor de Deus para com a santidade. Entendeu? Não tem jeito de você amar a Deus sem odiar o diabo. Não tem jeito de você amar a santidade sem odiar o pecado. Não tem jeito de você amar a família sem odiar o aborto. Não tem jeito de você amar a família sem odiar o adultério. Não tem jeito. Não tem jeito. E a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não se arrependem. A ira de Deus, ira. Ira é mais do que ódio. Ira não é ódio, é mais do que ódio. Não vou explicar agora, mas é mais. É mais. Ultrapassou o ódio. Entendeu? Então, vamos ler o texto aqui. A graça é irresistível, irmãos. João 6, 64, 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Prestou atenção? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Tem outros, aqui fala se não for concedido, mas tem outros textos que falam, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Né? Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Irmão, se Deus não abriu o coração, você não vai entender a minha pregação nunca. Nunca. Espero que Deus abra o seu coração. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade, essa aqui eu já li. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Olha que coisa. Né? Eu preguei aqui sobre a predestinação, eu li aqui, eu acho que 3 dias de pregação, uns 50 versículos, mas que são todos claros que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que estava tudo predeterminado, que a escolha foi lá. Não depende de nós, só depende de Deus. 1 Coríntios 1, 23, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria. Para os que foram chamados. Né? Glória a Deus. Aleluias. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Apocalipse 5, 9. Entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povos. Ele comprou. Nós fomos comprados. Entendeu? Se o diabo quiser tirar a sua salvação, não é com você que ele vai ter que lutar. É com Deus que ele vai ter que lutar. Entendeu? Nós éramos escravos. E aí veio um outro dono de escravo de uma outra fazenda e comprou a gente. E aí vai alguém querer lá roubar esse escravo, com quem que ele vai ter que lutar? É com o escravo? Não, é com o dono, é com o feitor lá do outro,
do outro fazendeiro. Entendeu? Amém. Acabou. Devemos lutar como se tudo dependesse de nós, sem nos esquecermos de que tudo é Deus quem faz. Não existe esse negócio, tudo é Deus quem faz, então agora não vou mais trabalhar. Não. Tudo é Deus que faz, eu vou trabalhar mais, porque eu sei que Deus está comigo. Vai ter um resultado, Deus me amou, Ele me ama, Ele... Entendeu? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém?